E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. O vídeo de hoje é sequência do vídeo da semana passada. Na semana passada eu te ensinei a calcular o momento ou torque de uma força. Nesse vídeo nós vamos utilizar daquele conhecimento para discutirmos situações de equilíbrio de corpos extensos. A discussão é muito boa e já apareceu na prova do Enem. Espero que goste. Bora para nossa aula então. Bom, já vamos começar esse vídeo aplicando um exercício. A situação é a seguinte, veja bem. Temos aqui a seguinte situação. Nós temos uma barra feita de um material homogêneo e dois apoios aqui para ela. Thales, mas a barra está levitando? Não. A barra está em contato, na verdade, com esses dois apoios. Eu que desenhei a barra para cima para não poluir demais o desenho. Vou analisar separadamente, ok? Então a barra está em contato com esses dois apoios. A distância entre os dois apoios é de 5 metros. Temos mais 2 metros para o lado de cá, totalizando então uma barra de 7 metros. A questão me diz que a barra tem uma massa de 70 quilogramas. Como ela está na gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado aqui da Terra, o peso da barra então é de 70 vezes 10, 700 newtons. P igual a mg. Mas a questão é, aonde representar esse peso? Representar a força no local correto é fundamental quando você analisa corpos extensos. E aí fica a dica. A gente sempre representa o peso de um corpo no centro de massa dele. Mas como na maioria das vezes estamos trabalhando corpos homogêneos, o centro de massa estará no meio do corpo. No caso de uma barra, no meio da barra. Então veja bem, como a barra tem 7 metros, metade então é onde está localizado o centro de massa. Então o centro de massa está a 3,5 metros. Tá aqui, ó. Então vou colocar esse centro de massa aqui. Meu desenho tá meio fora da escala aqui, beleza? Aqui o peso vale 700 newtons, é o peso da barra. E como está a 3,5 metros, vamos falar então que aqui vale 3,5 e como tinha um total de 5, para aqui sobrou 1,5 metros. Ok? Então pronto, representamos a primeira força, que é o peso. Além do peso, nós temos também as normais, força de compressão que existe sobre os dois pontos de contato. Vamos representar as normais. Temos uma compressão sobre esse cara, resultando numa normal aqui assim, ó, que eu vou chamar de NA. E temos uma compressão sobre esse cara, resultando numa normal aqui, que eu vou chamar de NB. A questão ainda me disse que lá na extremidade da direita temos uma pessoa sobre aquele local. Essa pessoa tem massa 50 quilos. Como a gravidade é 10, facinho essa conta, o peso dela é de 500 newtons. Veja bem, nessa extremidade aqui, portanto, eu vou representar uma força de 500 newtons, representando lá o peso da pessoa. Pronto, representei todas as forças que atuam sobre essa barra. A questão pede para você calcular justamente quanto vale as normais, NA e NB, que nós acabamos de colocar. E vamos considerar que essa barra está em equilíbrio. Atenção, hein? Quando a questão diz que o corpo está em equilíbrio, ele está em equilíbrio tanto translacional quanto rotacional. Ou seja, para o equilíbrio translacional, nós vamos considerar então que a força resultante que atua sobre essa barra vale 0. O que nos leva à seguinte equação. Se a força resultante tem que ser 0, as forças que atuam para cima devem anular as forças que atuam para baixo. Chegamos então na primeira equação. NA mais NB tem que ser igual a 700 mais 500, ou seja, 1.200 newtons. Então essa é uma primeira condição da questão. Força resultante dando 0. E falar que um corpo está em equilíbrio rotacional significa dizer que o somatório dos momentos, aquela tendência de rotação, tem que dar 0. Porque se o corpo não gira, os momentos horários devem anular os momentos anti-horários. E aí surge uma dúvida. Thales, para calcular o momento eu tenho que usar um ponto fixo. Mas aonde que está esse ponto fixo? Como a barra não gira, ela está em equilíbrio em relação a qualquer ponto. Então, na verdade, o ponto fixo é seu. Numa situação de equilíbrio, você pode adotar o ponto fixo aonde você quiser. Em qualquer ponto fixo, o momento resultante tem que dar 0, porque a barra não gira. Nesse problema, eu vou considerar o ponto fixo lá no apoio da esquerda. Veja bem, se eu considero o ponto fixo aqui, vamos pensar, a força NA que passa por esse ponto fixo realiza momento? Não. Nós sabemos que forças que atuam sobre um ponto fixo não geram tendência de rotação. Então ela não entra na minha conta. Essa força, bom, se eu travo a barra aqui e empurro para cá, ela tende a fazer a barra girar no sentido
horário. Essa força, se eu travo a barra aqui e empurro ela para lá, é uma força que tende a girar no sentido anti-horário. E essa força, quando eu travo a barra aqui e empurro ela para cá, também tende a girar no sentido horário. Ou seja, o momento dessa força mais o dessa, que são os momentos no sentido horário, devem compensar o momento dessa força, que é o momento do sentido anti-horário. Matematicamente, nós sabemos que o momento é a força vezes o braço, a distância. Então vamos anotar isso aqui. A nossa segunda equação, então, fica da seguinte forma. Momento dessa força, 700 vezes o braço dela, 3,5, mais momento dessa força, 500 vezes o braço dela, que é essa distância até o ponto fixo, 5 mais 2, 7. Tem que ser igual ao momento dessa força, que é o NB vezes o braço dela, que vale 5. Nossa senhora, faltou espaço aqui. Ah lá, que gambiarra, pelo amor de Deus. 5. Cruz credo. Fazendo a continha, ficamos assim, ó. 5NB é igual a 5.950. Então, NB é igual a 1.190 newtons. Ficou apertadinho aqui, mas deu para você calcular. Então, esse é o valor da normal que nós temos sobre esse apoio, 1.190 newtons. Agora, como é que eu faço para calcular o NA? Bom, lembrando, temos essa condição, né? Se o NB vale 1.190, sobra então que o NA, nesse problema, é igual a 1.200 menos 1.190, ou seja, 10 newtons. Calculei, então, as duas compressões que nós temos nesse exercício. Mas, Thales, por que você adotou o ponto fixo lá na extremidade da esquerda? Na verdade, eu poderia ter adotado em qualquer lugar, mas vou te dar uma dica valiosa. Coloque o ponto fixo numa força que você desconhece e, principalmente, se você não quer conhecê-la. Por exemplo, nesse exercício, se a questão me pedisse o NB, você percebeu que, ao colocar o ponto fixo no NA, o NA não participa do meu cálculo de momento e eu direto encontrei o NB? Se a questão me pedisse o NA, tudo bem, aí eu poderia fazer o mesmo procedimento, usar a segunda equação e calcular o NA. Mas eu poderia ter colocado o ponto fixo direto no NB, porque aí agora o NB não entraria no cálculo do momento, uma vez que ele seria uma força passando pelo ponto fixo. E eu, apenas com a equação do momento, encontraria o valor do NA. Então, no final das contas, coloque o ponto fixo naquela força que você desconhece e não quer conhecer, porque ela não vai aparecer no seu cálculo de momento. Será que colocar o ponto fixo no peso da barra seria uma boa? Veja bem, se eu coloco o ponto fixo aqui no peso da barra, essa força gera um torque no sentido horário, essa força no sentido anti-horário e essa daqui no sentido horário. Mas você percebeu que na minha equação agora, NA e NB entrariam na conta? E aí eu ficaria com duas equações com NA e NB e deveria resolver o problema. A conta daria certo, mas seria um pouco mais trabalhosa. Então pronto, já resolvemos o nosso primeiro exercício aqui. Vamos para uma segunda situação que é clássica. A questão poderia perguntar assim, ó, sabe aquela pessoa que está lá na extremidade, de massa 50 quilos, peso 500 newtons? A questão poderia perguntar, qual é o maior valor do peso que essa pessoa poderia ter para que essa barra não tombasse? E aí, como é que eu descubro o peso máximo da pessoa nesse exercício para não tombar a barra? Veja bem, nesse exercício aqui agora, então, mudamos o problema. NA e NB têm outros valores, ok? Inclusive, o peso da pessoa deixa de ser 500 e passa a ser um peso desconhecido. Eu quero saber justamente qual é o peso máximo para que essa barra não tombe. É importante que você entenda qual é a condição quando a barra está no limite de tombar, a situação de peso máximo. A situação de iminência quando a barra vai tombar é você pensar que naquele apoio lá da esquerda praticamente não há mais compressão. Ou seja, ele praticamente não comprime aquele outro ponto de contato. Então naquele ponto a normal tem que valer zero. Ou seja, nessa situação NA valeria zero. Veja bem, qual é a condição que a barra se encontra no limite de tombar? No limite de tombar, nós temos que pensar que naquele apoio lá da esquerda praticamente não há mais compressão, uma vez que a barra está quase descolando de lá. Ou seja, nessa situação, nós vamos ter que pensar que aquela normal NA vale zero. Veja bem, então essa força NA, ela passa a valer zero no nosso problema. Não temos mais NA.
Então nós temos atuando essas três forças. E agora, como calcular o peso máximo? Lembra daquela nossa dica que, se a barra encontra-se em equilíbrio, o momento resultante tem que dar zero, o horário tem que anular o anti-horário. Mas aonde colocar o ponto fixo? E aí eu te pergunto, com essas três forças, aonde você colocaria o ponto fixo? Possivelmente você pensou em colocar ele aqui, no NB. Afinal de contas, NB é uma força que eu desconheço nesse exercício e também não quero calcular. Quando eu coloco o ponto fixo nela, o torque dela é zero e não vai entrar na minha conta. Então, para esse ponto fixo, nós podemos pensar que a força de 700 gera um torque no sentido anti-horário e a força do peso máximo gera um torque no sentido horário. Para a barra ainda ficar parada, porque ela não tombou, o torque de um tem que anular o torque do outro. Então vamos escrever torque desse cara, força 700 vezes o braço, que é a distância até esse ponto fixo, 1,5, tem que ser igual ao torque dessa, que é o peso máximo vezes a distância até o ponto fixo, 2 metros. Daqui a gente tira que o peso máximo tem que ser igual a 525 newtons. Esse é o valor do peso máximo da pessoa. Ou seja, deveríamos ter, no máximo, naquela extremidade, uma pessoa com massa 52,5 kg. Esse é um exercício bem comum nos vestibulares. No mais é isso, pessoal. Ficamos por aqui então e eu espero que você tenha entendido como aplicar o equilíbrio de corpo extenso. Treine agora em alguns exercícios para ver se de fato você entendeu o conteúdo. No mais é isso, espero que tenha gostado. Não deixe de dar o seu like aqui no canal e inscreva-se. Afinal de contas, você não pode perder os vídeos que rolam por aqui. Te vejo na semana que vem. Até lá. Então eu quero saber qual é a condição para que essa barra possa tombar. Já que é para tombar, tombei. Já diria Carol Conká. Na verdade tem uma parte dessa música que eu não faço a menor ideia do que ela fala. Deixa eu olhar a letra aqui. Mas aí tem essa parte aqui, ó. Negrita de lacaia, Carla, que samba no berço. Que? Ou ninguém sabia. Se você sabia que era isso, deixa aí nos comentários.